E fala, meus Bitcoiners, como que vocês estão? Vamos para mais uma semana de análise do nosso mercado cripto que segue próximo aos 70 mil dólares. Inclusive, nas últimas horas o Bitcoin superou os 70k, mas tem um motivo pelo qual ele não está conseguindo passar desse ponto. E esse motivo a gente vai estar conversando logo depois da vinheta. Pessoal, desde sexta-feira o Bitcoin passou por uma queda forte com a divulgação dos dados de payroll lá dos Estados Unidos e eu fiz até um vídeo aqui no canal explicando justamente os impactos, né, da macroeconomia. Então, a análise de sexta com relação a isso continua válida, mas a gente também vai passar aqui em algumas coisas, porque essa semana vai ter a FONC vai acontecer na quarta-feira, dia 12. Daqui a um dia e 21 horas. E o motivo pelo qual o mercado ele não está com força, a gente viu ele subir próximo aos 70k, mas já está devolvendo e está na região de preço de antes dessa subida, é o medo das pessoas dessa reunião e da situação econômica nos Estados Unidos. Se a gente for olhar o sentimento dos investidores, a maior parte das pessoas acredita que a gente já não vai ter mais corte na taxa de juros em setembro. 51% dos investidores acreditam isso. E acreditam que até o final do ano, em dezembro, a gente vai ter apenas um corte na taxa de juros. E por que isso é complicado? No começo do ano, a gente estava precificando 3, 4 cortes na taxa de juros. Depois, que inicialmente iriam começar em março, chegou em março, não teve corte, as pessoas protelaram, né, essas projeções para agora, o mês de junho. E na reunião agora do mês de junho, provavelmente a gente não vai ter corte. 99% das pessoas acreditam que não teremos corte na taxa de juros na reunião que vai acontecer nessa quarta-feira. Protelando assim para setembro, mas agora o pessoal de setembro já não está tão confiante assim. E cara, é justamente isso que traz esse pessimismo no mercado. Cortes na taxa de juros são extremamente benéficos para os ativos de risco, tal como o Bitcoin e tal como as criptomoedas. Sem falar que na quarta-feira a gente vai ter o CPI, que é muito importante. Na quinta-feira a gente vai ter o IPP, o Índice de Preço do Produtor, que também é muito importante. E claro, no meio da semana a FONC, que é o evento mais importante de todos aqui quando a gente trata de macroeconomia. A Bolsa de Valores na segunda-feira, a Bolsa Americana deu uma certa subidinha, né? Que foi quando o Bitcoin começou a dar uma subida, mas logo depois ele já rejeitou mesmo com a Bolsa subindo, mostrando como que o pessimismo em cima das criptomoedas está até maior, né? As pessoas estão mais pessimistas com as criptos do que com a própria Bolsa de Valores, mesmo com essa precificação mudando no tempo todo. Então, galera, o que a gente precisa ficar de olho, cara? Tem muita gente querendo vender Bitcoin nesse exato momento. E, particularmente falando, nas últimas horas, nos últimos dias, né, desde o dia 7, que eu acho que foi sexta-feira, a gente vem vendo uma pressão compradora e vendedora em quesitos institucionais surgirem dentro das corretoras. Então, tem muita baleia colocando ordens aqui acima dos 70k e baleia colocando ordens abaixo dos 67, o que mostra que essa é uma consolidação muito importante. E que o lado que a gente romper, se a gente romper a máxima, provavelmente a gente pode ver rompimento de máxima histórica, que seria confirmado por um otimismo do mercado, a Bolsa de Valores também subindo. Mas se a gente perder aqui a região de 67, 68, 66 mil dólares, a situação já não fica tão boa assim. Isso porque a gente tem uma liquidez acumulada em ambos os lados, né? Aqui próximo aos 68 mil dólares, a gente tem mais de 173 milhões de dólares para serem liquidados, enquanto na outra ponta, no lado vendedor, a gente tem uma alavancagem acumulada de quase 2,1 bilhões de dólares. Então, cara, se o preço ele resolver subir, eu acredito que a gente consiga sim romper máximas históricas e começar aquele frenesi do mercado, porque a gente tem mais de 2 bilhões de dólares alocados para venda, né? No caso, para serem liquidados de posições vendidas até os 73.800 dólares, que é justamente a região onde a gente tem maior quantidade de ordens de vendedores, tá? Então, aparentemente agora a liquidez para ambos os lados me parece muito grande, né? Nos últimos 7 dias, pouca gente entrou em long, a maior parte das pessoas entrou em short, porque o preço de fato subiu. Mas a gente consegue ver aqui que a gente ainda tem uma alavancagem muito considerável na região aqui, próximo aos 69k. Então, dito isso, o que eu tô de olho?
Como eu falei para vocês, a gente fechou, a gente rompeu, né, o Inside Bars no gráfico semanal para cima. Inclusive, caramba, eu fiz besteira aqui, mas vamos lá. Tá tudo travado aqui. Acho que agora foi, né? Fechou. Inclusive, galera, a gente chegou até a testar a máxima da semana retrasada, a semana do dia 20 de maio. A máxima foi 71.979 e a gente conseguiu romper fazendo 71.997. Então, na candle da última semana, a gente conseguiu romper esses inside bars, inclusive romper a máxima de 2 semanas com uma certa rejeição. Então, a gente nessa semana perdendo 67, perdendo 66, seria muito ruim para as criptomoedas, porque seria uma rejeição no rompimento de inside bars que superou a máxima aí de 2 semanas. Mostraria um pessimismo no mercado e confirmaria também, poderia confirmar uma possível divergência de baixa, tá? Se a gente considerar esse fechamentozinho aqui, ó, com esse fechamento aqui, a gente vai ter fechamentos ascendentes e topos descendentes, certo? E no mais, a minha estratégia nesse exato momento. Tudo vai depender do sentimento, tá? O sentimento mostra que tem muita gente comprada, especialmente depois que a gente viu aquela queda absurda na sexta-feira. A gente deixou uma quantidade absurda de liquidações aqui também. A maior parte das altcoins fizeram fundos aqui relevantes. Então, perder a mínima da sexta-feira, para mim, seria o primeiro sinal assim de atenção, a primeira bandeira amarela, porque demonstraria um pessimismo no mercado. Segunda coisa que a gente tem que ficar de olho, a FONC, tá? Eu não pretendo fazer nenhum tipo de operação relevante enquanto a FONC não acontecer. E o dia da FONC, especificamente, a gente ainda vai ter divulgação do CPI um pouco mais cedo, né? Que isso certamente vai trazer bastante volatilidade no mercado, precificação de última hora, e isso é muito perigoso, tá? Isso pode fazer falsos rompimentos, o mercado pode ir lá em cima, pegar seu stop de venda, vir aqui embaixo, pegar seu stop de compra e voltar para esse mesmo patamar. Então a minha estratégia nesse exato momento é aguardar, certo? Os dados serem divulgados, as decisões serem tomadas, para com isso eu ver o que o mercado vai fazer, como que ele vai precificar. De hoje até quinta-feira, certamente vai ser muito complicado, vai ter muita volatilidade. E a gente já está vendo, né, as instituições contendo essa volatilidade com esse tanto de ordens e a liquidez sendo adicionada em ambas as partes. Então, cara, para essa semana é cautela, é cuidado, certo? Se o Bitcoin romper as máximas históricas, eu vou estar seguindo a minha estratégia de me posicionar à medida que a gente faz fundos ascendentes em gráficos menores, gráfico diário, gráfico de 4 horas, né? Eu fiz uma compra no Bitcoin lá próximo aos 67 mil dólares. E se o preço abaixar dos 67k e começar a corrigir, eu vou estar traçando o Fibonacci de todo o movimento e vou buscar acumulações. Então, nesses pontos aqui, ó, eu vou buscar acumulações. E se a gente perder o 618, na verdade, só da gente perder o 0,5, eu acho que já seria uma bandeira vermelha bem complicada, tá? Mas se a gente abaixar daqui do 618, eu já não quero ter tanta exposição assim no Bitcoin, porque a gente pode ter oportunidade de compra mais embaixo, beleza? Então, resumindo, cara, rompemos o inside bar do semanal para acima. Foi para cima, cara. Então, se a gente continuar subindo, ótimo. A maior probabilidade de fato é essa. A gente tem uma liquidez muito grande, né? Uma quantidade de alavancagem acumulada muito grande para conseguir superar aí as máximas históricas, mas para isso a gente precisa de otimismo. A gente só vai conseguir ter otimismo se a gente tiver uma fala um pouco mais tranquilizadora do presidente do Banco Central, porque a gente está vendo aqui o mercado muito pessimista. Agora, se quarta-feira vier bomba no mercado, vier um balde de água fria, igual a gente viu no mês passado, e a gente perder as mínimas das últimas semanas, a gente vai começar a corrigir. Nesse caso, eu vou querer buscar algumas acumulações, mas vou deixar capital liberado, porque se o preço cair mais e a gente abaixar do 618, a gente pode ver quedas mais intensas, o que resultaria em mais oportunidades. E a análise de hoje é basicamente essa, pessoal. Não se esqueça aí dos nossos apoiadores do canal, que é a corretora BingX, a corretora que eu utilizo aí para fazer as minhas operações. Não existe KYC e preza pela sua privacidade. Além do mais, tem a Token.com, que é a rede social das criptomoedas, que o link para ambos, para você ter condições exclusivas, está aqui nos comentários desse vídeo. Espero que você tenha gostado. Não esquece do like, verificar a sua inscrição no canal. Eu vou ficando por aqui. Tenha um excelente dia e uma ótima semana. Valeu, galera. Falou!